Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, no nosso 84º encontro. Jeremias capítulo 37, do versículo 1 a 21. O profeta e o rei Sedecias. Ouçamos primeiro a leitura. Sedecias, filho de Josias, sucedeu no trono a Jeconias, filho de Joaquim. Sedecias foi nomeado rei de Judá por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas nem Sedecias, nem seus ministros, nem seus proprietários da terra obedeceram ao que Javé tinha dito por meio do profeta Jeremias. O rei Sedecias mandou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maasias, levar a Jeremias o seguinte recado: Reze por nós a Javé, o nosso Deus. Jeremias podia andar livremente no meio do povo, pois eles ainda não tinham posto na prisão. O exército do faraó tinha saído do Egito, e quando os caldeus que estavam cercando Jerusalém ouviram a notícia, abandonaram o cerco da cidade. Então Javé dirigiu esta palavra a Jeremias: Assim diz Javé, o Deus de Israel: Ao rei de Judá, que mandou me procurar, você dirá: Fique sabendo que o exército do faraó, que se pôs em marcha para vir ajudar vocês, acaba de voltar para o seu país, o Egito. Os caldeus voltarão para atacar esta cidade, ocupá-la e incendiá-la. Assim diz Javé: Não se iludam pensando que os caldeus acabarão o cerco, pois eles não irão embora. E mesmo que vocês arrasassem todo o exército dos caldeus, que está em guerra contra vocês, e só deixassem sobrar feridos, cada um deles se levantaria de sua tenda para incendiar esta cidade. Quando o exército dos caldeus se afastou de Jerusalém por medo do exército do faraó, Jeremias saiu de Jerusalém para ir ao território de Benjamim, receber uma herança de seus parentes. Quando ele se encontrava na porta de Benjamim, estava aí um chefe da guarda chamado Jerias, filho de Selemias, neto de Ananias, que o prendeu dizendo: Você está passando para o lado dos caldeus? Jeremias respondeu: É mentira. Claro que não estou passando para o lado dos caldeus. Jerias, porém, não acreditou e prendeu Jeremias, levando-o em seguida às autoridades. As autoridades ficaram indignadas com Jeremias. Depois de torturá-lo, o prenderam na casa do escrivão Jonatas, que eles tinham transformado em cadeia. Jeremias foi levado para a cela subterrânea, onde ficou preso por muito tempo. O rei Sedecias mandou buscar Jeremias. No seu palácio, secretamente, o rei lhe perguntou: Você tem alguma palavra de Javé? Jeremias respondeu: Tenho. Você vai ser entregue nas mãos do rei da Babilônia. Depois Jeremias disse ao rei Sedecias: Que mal eu fiz a você e a seus ministros, ou a este povo, para que vocês me mandassem colocar na prisão? Onde é que estão os profetas de vocês que diziam: O rei da Babilônia não virá contra vocês nem invadirá o país? Agora, por favor, que vossa majestade me atenda e que a minha súplica chegue até o rei. Não me mande de volta para a casa do escrivão Jonatas. Não me deixe morrer aí. O rei Sedecias mandou deixar Jeremias no pátio da prisão e dar-lhe todo dia um pão vindo da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Foi assim que Jeremias ficou no pátio da prisão. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1.
Sedecias, filho de Josias, sucedeu no trono a Jeconias, isto é, Joaquim, filho também de Joaquim. Sedecias foi nomeado rei de Judá por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabucodonosor depôs Jeconias, também chamado Joaquim, e o colocou no lugar Sedecias. Foi uma nomeação militar, em oposição à legitimidade no trono, se bem que Sedecias fosse filho de Josias e tio de Jeconias, isto é, Joaquim. Com Nabucodonosor inicia a época do poder estrangeiro. O poder exercido por Nabucodonosor não anulava o poder de Sedecia, agora rei vassalo, submetido à Babilônia. Versículo 2. Mas nem Sedecias, nem seus ministros, nem os proprietários da terra obedeceram ao que Javé tinha dito por meio do profeta Jeremias. Encontramos um embate. De um lado, o rei e as pessoas, as autoridades influentes, e de outro lado, Jeremias, que traz a palavra de Deus. Na vocação de Jeremias, diz que ele tem poder sobre os reis. Houve uma recusa à fidelidade do rei e às autoridades ao ouvir Javé, o Deus da aliança. Esse Deus de Javé, que era o fundamento da mensagem de Jeremias, onde Jeremias anunciava o pedido de conversão do povo, a volta à aliança. Versículo 3. O rei Sedecias mandou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maasias, levarem a Jeremias o seguinte recado: reze por nós a Javé, o nosso Deus. Entra aqui outro detentor do poder, o sacerdote Sofonias. O próprio rei solicita um oráculo, mas ele irá resistir ao receber este oráculo de Jeremias. O rei pede a intercessão de Jeremias quando diz: reze por nós, pedindo assim uma resposta de Javé. Versículo 4. Jeremias podia andar livremente no meio do povo, pois eles ainda não tinham o colocado na prisão. Jeremias ainda não havia sido preso por causa de suas palavras. Ele andava em liberdade e ainda influenciava alguns, isto é, o povo, mas não os governantes. Versículo 5. O exército do faraó tinha saído do Egito, e quando os caldeus que estavam cercando Jerusalém ouviram a notícia, abandonaram o cerco da cidade. A salvação do povo de Judá não vem do Egito, mas de uma conversão sincera. Não vem do Oriente ou Ocidente, nem do deserto, nem da montanha, mas é Javé aquele que o governa. Sedecias via a presença do Egito, que vinha com seu exército para ajudá-lo, uma ação divina. A aliança com o Egito salvaria Judá. A saída do exército da Babilônia fazia o rei e os governantes aliviarem e os falsos profetas garantirem a intervenção divina. Versículo 6. Então Javé dirigiu esta palavra a Jeremias. Javé, então, agora vai dizer que Judá não está salvo. Deve se converter para ser salvo. Não se pode confiar em alianças políticas. Versículo 7. Assim diz Javé, o Deus de Israel, ao rei de Judá, que mandou-me procurar. Você dirá: fique sabendo que o exército de Faraó, que se pôs em marcha para vir ajudar vocês,
acaba de voltar para o seu país, o Egito. O rei Sedecias esperava boas notícias, um oráculo de proteção. Mas Javé, no oráculo, vai desfazer as ilusões vãs. Judá esperava a ajuda do Egito, mas ela não vem mais. Diante do exército da Babilônia, o exército do faraó recusou e voltou para sua terra. Versículo 8. Os caldeus voltarão para atacar esta cidade, ocupá-la e incendiá-la. Depois da fuga dos egípcios, o exército da Babilônia voltará para realizar sua ação, que é entrar na cidade e destruir Jerusalém. Na primeira entrada, o rei Jeconias Joaquim foi destronado e Sedecias colocado no poder por Nabucodonosor. Ele agora é um rei vassalo. Agora o exército estará uma segunda vez, depois uma terceira. Tudo será destruído: a cidade de Judá, Jerusalém e seu templo. Versículo 9. Assim diz Javé: não se iludam, pensando que os caldeus acabarão o cerco, pois eles não irão embora. O exército da Babilônia não desistiu. Vai entrar na cidade de Jerusalém e destruí-la. Não se deve acreditar em ilusões. Versículo 10. E mesmo que vocês arrasassem todo o exército dos caldeus que está em guerra contra vocês, e só deixassem sobrar feridas, cada um deles se levantariam de sua tenda para incendiar esta cidade. Já está determinado. É vontade de Javé que o exército da Babilônia destrua Judá devido ao abandono da aliança. E o abandono de Javé é Deus. Então, de fazer aliança com outros povos, sem contar com a vontade de Javé. Sem haver verdadeira conversão a Javé e sua aliança. Mesmo feridos, os caldeus destruirão Jerusalém. Versículo 11. Quando o exército dos caldeus se afastou de Jerusalém por medo do exército do faraó. Duas potências em guerra. A aproximação do exército egípcio, que veio em socorro de Judá, provocou no primeiro momento o temor do exército babilônico, que sai ao encontro do exército egípcio para guerrear. Mas depois que o exército do Egito voltou para casa, o exército da Babilônia voltou para cercar Jerusalém. Versículo 12. Jeremias saiu de Jerusalém para ir ao território de Benjamim e receber uma herança de seus parentes. Aproveitando que não tinha mais o cerco de Jerusalém, Jeremias foi para sua terra receber uma herança de seus parentes. Esta saída será considerada uma traição de Jeremias, acusado de estar passando para o lado dos babilônios. Jeremias se dirige à sua aldeia natal para receber uma herança entre seus parentes. Esse gesto é uma esperança para o futuro, de uma propriedade para os descendentes de Jeremias. Essa propriedade será reservada para depois do exílio. É uma atitude profética. Versículo 13. Quando ele se encontrava na porta de Benjamim, estava aí um chefe da guarda chamado Jerias, filho de Selemias, neto de Ananias, que o prendeu, dizendo: você está passando para o lado dos caldeus. Jeremias foi considerado traidor, de ter passado para o outro lado. O chefe da guarda representa o poder militar, confirmado em Jeremias, no capítulo 21, versículo 9, no capítulo 38, versículo 19. E refere ao clima de derrota que havia no meio da população de Judá. A pregação de Jeremias, feita em vários momentos,
parecia provocar e comprovar a acusação, pois uma maneira de render-se seria passar para o inimigo e salvar todo o país. Mas o objetivo do profeta era de ir ao encontro de sua família por motivo de uma herança. Versículo 14. Jeremias respondeu: é mentira. Claro que não estou passando para o lado dos caldeus. Jerias, porém, não acreditou e prendeu Jeremias, levando-o em seguida às autoridades. A sentinela mentiu, como fazia também, como era feito pelos falsos profetas. Como faziam os falsos profetas. E aproveita a oportunidade para prender Jeremias e entregá-lo às autoridades, preso, acusando-o de traição. Versículo 15. As autoridades ficaram indignadas com Jeremias. Depois de torturá-lo, o prenderam na casa do escrivão Jonatas, que eles tinham transformado em cadeia. As autoridades ficaram indignadas, isto é, se irritaram, e numa ação apaixonada, aproveitando a situação, querem calar Jeremias. Versículo 16. Jeremias foi levado a uma cela subterrânea, onde ficou preso por muito tempo. O lugar da prisão de Jeremias sugere segurança e crueldade. Depois de ali ter ficado por muito tempo, Jeremias irá comparar esta prisão a uma condenação de morte, como veremos no versículo 20. Versículo 17. O rei Sedecias mandou buscar Jeremias. No seu palácio, secretamente, o rei lhe perguntou: você tem alguma palavra de Javé? Jeremias respondeu: tenho. Você vai ser entregue nas mãos do rei da Babilônia. Aqui começa a jogada do rei Sedecias, um jogo duplo, que parece ser uma atitude infantil ou senil. O rei é refém de seus ministros, embora deseje fazer algo, não pode, e decide só pequenas causas inúteis. Mas Jeremias não se esconde e diz o que Javé fará. O rei Sedecias será entregue aos caldeus. Versículo 18. Depois Jeremias disse ao rei Sedecias: que mal eu fiz a você ou aos seus ministros, ou a este povo, para que vocês me mandassem colocar na prisão? O rei era aqui a instância suprema do poder judicial. O profeta, ao falar assim, faz apelo a esta última instância, e que Jeremias foi condenado sem ter cometido algum crime. Versículo 19. Onde é que estão os profetas de vocês que diziam: o rei da Babilônia não virá contra vocês, nem invadirá o país? Jeremias lembra a Sedecias os falsos profetas, suas predições, que afirmavam que Judá não seria invadida pelos babilônios, nem que os babilônios viriam atacar o país. São os falsos profetas que movem as falsas mensagens. Agora a realidade mostra que Jeremias tem razão. O rei é chamado a reconhecer os fatos e não levar em consideração as acusações que são feitas a Jeremias. Versículo 20. Agora, por favor, que a vossa majestade me atenda, e que minha súplica chegue até o rei. Não me mande de volta para a casa do escrivão Jonatas, nem me deixe morrer aí. O profeta podia pedir ao rei que ele fosse libertado sem acusações, mas ele pede para não voltar ao calabouço mortal, isto é, o que o profeta pede ao rei, como uma graça. Versículo 21. O rei Sedecias mandou deixar Jeremias no pátio da prisão e dar-lhe todo dia um pão, vindo da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Foi assim que Jeremias ficou no pátio da prisão.
O rei Sedecias salva a vida do profeta e o alimenta, mas não concede a Jeremias a liberdade. Este é o grande texto que nós lemos, praticamente é todo o capítulo 37 do profeta Jeremias. Depois nós vamos continuar a nossa reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.